Tudo bem? Tô aguardando uns minutinhos, esperando o pessoal chegar, tá bom? Conseguindo me ouvir bem? Ótimo. Deixa eu ver que elas estão. 6h30 agora, eu vou esperar mais um pouquinho. Vamos ver se entra mais alguém, já já a gente começa. Oi, Cris. Boa noite. É aqui que eu mando, né, o link. Isso, por favor. Aí você avisa para todo mundo olhar no chat? Aviso, pode deixar. E aí, pessoal, praticaram bastante esse final de semana? Foi tipo yoga com, né? Ai, que delícia. Como que foi a experiência de praticar em casa? Não é igual, né? Assim, claro que presencialmente é muito melhor, mas salvou esse momento, né, de ter que ficar em casa. Para mim, e foi muito intenso, assim. Nossa, eu senti mesmo. Ai, que bom, E legal. muito importante também para dar uma calma, né, uma movimentada no corpo também. Ô, Cá, você vai ter que continuar esse negócio depois, não vai ter jeito. Não vai ter jeito, né? Tem coisa que dá sem querer ir. Não, porque é muito legal. Tipo, tem vários diferentes, né? Otimiza bastante o tempo, assim. E eu me senti fazendo muita aula, que se não tivesse, eu não iria toda vez no estúdio, sabe? Assim, ou faria sozinho. Dá uma estimulada para fazer quando é ao vivo, assim. É muito legal. Acho que você podia lançar essa plataforma. Pode ser uma opção, né? Para quem não consegue, de repente, chegar na aula. Ou que mora longe, ou que quer fazer mais vezes no dia, na semana. Muito legal. É demais. Ah, bacana, é bom saber. Foi bom a gente ter essa experiência também, porque é uma quebra de paradigmas, né? Você, ai, meu Deus, dá aula online, isso, aquilo, a gente fica com várias questões na cabeça, enfim. Sim, muito massa. E assim, não é a mesma coisa de ser gravada, porque você sabe que a pessoa, né, que o professor tá ali, então você conecta. Não sei, né? Você fala, tô ali com ele tá fazendo, ela tá fazendo, então dá uma conexão diferente do que se fosse um vídeo gravado, assim. Eu sentia. A gente vai até falar um pouquinho disso hoje na palestra, porque existe uma conexão que ela é muito profunda no sentido de ela não tem barreiras assim físicas e temporais, né? A mente ela nos conecta de uma forma muito mais intensa do que os lugares, né? Às vezes você pode estar perto de uma pessoa e não estar tão conectada com ela se você não tiver uma conexão mental e às vezes distante você pode estar até mais conectada, né? Então, eu senti muito isso, senti como se as pessoas estivessem perto de mim mesmo. Eu tô aqui em casa, minha irmã tá na casa do lado, né, com minha sobrinha, mas aqui em casa eu tô sozinha e, assim, é como se eu tivesse recebido um monte de gente em casa.
É engraçado, mas é uma sensação diferente. Que massa. Bom, turma, vamos lá. Vamos começar a falar um pouquinho sobre yoga, meditação e felicidade, tá bom? Então, eu sei que, assim, o slide vocês não vão conseguir ver muita coisa, tá bom? Mas eu vou falando que tá ali. Eu trouxe algumas citações, algumas coisinhas que eu vou colocando para vocês. Tá legal? Então, tem mais um pessoalzinho chegando. Pode entrar. Isso aí. Muito bem. Quem é que estava na palestra ontem de manhã, sobre o que é yoga? João. Quem mais? Acho que algumas pessoas aqui estavam. Bom. Peraí, que eu acho que... De qualquer forma, vamos revisar um pouquinho. A gente comentou que o yoga ele nasce lá atrás, em textos muito antigos, né? Textos védicos. E ali no finalzinho dos Vedas, as Upanishads, e essa palavra surge com um certo significado, o significado de, assim, vamos simplificar ao máximo aqui, de reunir o ser com a sua natureza verdadeira, com o seu eu existencial. E esse eu existencial é a própria força criativa, é a própria potencialidade infinita de toda a criação, de toda a vida. Então, o yoga ele surge como uma reconexão e um olhar para si mesmo numa atitude de se reunir com esse eu essencial, mas a partir daí trazer um fluxo de retorno, né? E um porquê desse religar, desse reunir com o eu essencial. Então, trazer isso de volta, a liberdade que se traz através desse religar, dessa união que o yoga te oferece, né? E isso nos traz uma sensação de liberdade, isso nos traz uma sensação de leveza, isso nos traz uma sensação de felicidade, e isso nos traz a possibilidade de realização de um dharma, que é um conceito bem presente na tradição do yoga, no sentido de cada ser humano tem uma semente aí dentro de potencial infinito que você precisa descobrir e florescer essa semente, né? Fazê-la se manifestar, né? Trazer o potencial disso à tona. E somente se conhecendo profundamente, somente no caminho de retorno nas suas camadas, desde a mais densa, desde a mais física, até a mais sutil, até a mais subjetiva, é que você pode, então, ter essa percepção dessa natureza e expressá-la no aqui e agora. Então, essa é a essência do yoga que nasce ali nos textos das Upanishads, e isso vai se desenrolando ao longo de alguns anos, e chega-se um momento que se percebe, então, que para que isso aconteça, há uma necessidade muito grande de controlar a mente. Porque o que faz com que a gente se afaste desse eu essencial é a nossa mente, que de repente ela se identificou mais com os objetos externos, mais com os sentidos que percebem o que acontece fora do nosso campo energético, né? Então, a mente ela pode funcionar de duas formas, né? Assentada ou não assentada. A partir do momento que ela está nesse movimento não assentada, ela passa a não ouvir mais a voz desse eu essencial. Ela passa a não perceber tanto essa voz que nos comunica através do coração, através da nossa intuição, né? Então, só para a gente... Tem bastante gente que chegou agora, deixa eu dar uma olhadinha quem está chegando. Sejam bem-vindos, pessoal.
Então, nós estamos falando aqui um pouquinho sobre yoga, meditação e felicidade. Hoje de manhã eu dei uma palestra, hoje de manhã não, perdão, ontem de manhã eu dei uma palestra falando sobre o que é o yoga. E a gente está aqui fazendo uma rápida recapitulação disso, né? Como o yoga sendo algo que te leva ao encontro de uma parte essencial. Tem muito potencial criativo e a nossa função, então, é liberar esse potencial e manifestar agora, né? E isso já é expresso em textos muito antigos. Porém, no desenvolvimento aí da tradição do yoga, isso vai ficando cada vez mais claro. Eu vou só pedir uma gentileza para todo mundo desligar o som. Deixa eu ver se eu vou conseguir aqui do celular desativar de todo mundo. Só um minutinho, pessoal. Desativar o som. Ah, prontinho. Assim a gente fica sem interferência. Ótimo. Se alguém precisar falar alguma coisa comigo, pode falar, tá bom? Aí é só você clicar em cima do seu microfone que você consegue ativar ele e me chamar. Então tá ótimo. Voltando aqui à nossa linha de raciocínio, quando o yoga nasce então com essa essência ao longo de anos, né? Essa teoria do yoga ela vai sendo desenvolvida na Índia e isso é expresso em alguns textos importantes. Então, logo depois das Upanishads, nós temos um texto bem importante que é o Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita ele traz toda essa questão de você se reunir ao eu essencial para que você possa agir aqui agora no presente. Então fala muito sobre a ação. E o Bhagavad Gita, ele é muito interessante e acho que ele é um texto assim que ele é muito interessante para se ler nesse momento atual, porque ele fala justamente sobre os nossos conflitos internos, né? Então, é um diálogo entre o Deus Krishna, que é um avatar de Vishnu, então, de alguma forma, representa um estado de amorosidade, porque é o que sustenta o universo e é o amor, né? Então, Vishnu, ele está instruindo Arjuna num processo de aceitação de questões bem profundas. Então, Arjuna está se vendo em meio de uma batalha onde ele tem que lutar e dos dois lados ele vê amigos e parentes e uma angústia muito forte se instala sobre ele, né? E então Krishna vem como um mestre ali instruindo ele em um determinado caminho para que possa superar essa angústia e com isso agir na batalha, porque a ação ela não pode ser evitada, né? Então, hoje em dia nós estamos vivendo um pouco disso. Quantas pessoas que estão em casa, obrigadas a estar em casa, e existe uma certa angústia no sentido de será que a gente está fazendo certo ou não? E aí alguns se preocupam com a economia, outros se preocupam com as pessoas, outros, né? Então, assim, é um momento de dualidades e a gente está aqui tentando achar um equilíbrio dentro de tudo isso, né? Então, é bem interessante. Eu separei algumas frases aqui, que é quando Krishna, ele esboça para Arjuna como o yoga pode ajudar, né? Então, assim, são só algumas frases mesmo, mas no sentido da gente entender, então, como que o yoga está expressado ali nesse texto, está expressado ali na Bhagavad Gita, e como que isso faz com que a gente se liberte de uma certa angústia, mesmo dentro de uma ação, que no caso aqui é uma guerra, né? E o que a gente está vivendo hoje, né? Também a gente está vivendo uma guerra contra um vírus, contra um inimigo invisível, né? A gente em casa e tudo mais, a gente não está nem percebendo um pedacinho do que alguns profissionais hoje em dia estão vivendo e estão aí correndo atrás, e os profissionais da saúde salvando vidas, outros profissionais, infectologistas e biólogos e tudo mais, trabalhando para
tentar descobrir uma cura para tudo isso. Então, muita ação tem que estar sendo realizada agora e muitas vezes é ação sem perspectiva de resultado, é ação pela ação. E o Bhagavad Gita fala justamente isso, é ação pela ação. No yoga a gente trabalha isso com a krama, né? Quando você aprende que você quer um resultado X, ok, esquece ele. Foca no agora, foca na ação que você tem que fazer nesse momento, que uma ação perfeita vai te levar à próxima, e a próxima, e a próxima, e quando você vê, você atingiu aquele resultado e ele vai ser o seu objetivo naquele momento, naquele instante, né? É muito complexo isso para a gente falar rápido, porque não quer dizer que você não deva ter objetivos, né? Mas isso na prática do Vinyasa a gente trabalha bastante. Mas eu vou dar uma lidinha aqui rápida em alguns trechinhos, tá? Deixa eu ver se o pessoal está chegando. Ah, tem gente entrando. Então, vou ler aqui rapidinho, peço que vocês prestem atenção. Então, Krishna, no primeiro capítulo, Arjuna, ele se expressa toda essa angústia, né? Esse papel, e ele realmente ele não quer lutar, ele desiste. Ele chega um momento e fala que ele não vai lutar, né? Então, ele se entrega, e não lutar seria praticamente se entregar à morte, né? Então, Krishna, no segundo capítulo, vem e instrui ele na tradição do yoga para que ele possa se livrar de todas essas aflições e enfrentar a ação que deve ser enfrentada naquele momento com plenitude, né? Então, Krishna fala assim: o que te expus, ó Arjuna, é a doutrina do Samkhya, filosofia especulativa da vida e das coisas. Agora, prepara-te também para ouvir a doutrina de uma escola chamada Yoga. Se com a devida profundeza e concentração chegares a compreender estas verdades, libertar-te-ás das cadeias das ações. Nada de teus esforços se perde neste caminho. Já a menor porção desta ciência e prática nos livra de grande medo e perigo. Os Vedas, os textos sagrados, tratam de 3 gunas ou qualidades da natureza. Esses 3 gunas é Rajas, Tamas e Sattva. Então a gente busca sempre se manter no equilíbrio. O Rajas está relacionado às coisas mais movimentadas, agitadas, né? Tamas a algo mais calmo, mais tranquilo. A gente pode fazer aí a analogia com o nosso sistema nervoso, né? Simpático e parasimpático. E o estado de Sattva é o estado de equilíbrio. Então, é o estado que a gente busca para que você possa até mesmo superar essas 3 qualidades aí da natureza, né? Então, continuando aqui falando sobre os Vedas, eles instruem os pensadores a se elevarem acima desses gunas, né? Que são esses 3 estados da natureza, acima deles. Liberte-o, ó Arjuna, desses 3 gunas. Se livre dos contrastes das forças opostas da natureza, que pertencem à vida finita e às coisas sujeitas à mudança. Procura para teu descanso a consciência do teu eu real, a verdade eterna. Deixa longe de ti os cuidados mundanos, a avidez e as possessões materiais. Concentra-te em ti mesmo e não te entregues às ilusões do mundo finito. Então, uma lição aí, o quanto que a gente coloca a nossa identidade, a nossa felicidade, a nossa natureza em coisas que podem ser finitas. Nesse momento, né, é um momento que muitas coisas foram tiradas do nosso controle, né? E a partir do momento que, se você acha que você é o que está fora, né? A partir do momento que te tiram isso, quem é você então? Né? Então é um ensinamento no sentido de se firmar
cada vez mais o seu poder, a sua virtude é algo interno, porque enquanto houver vida, né, isso que é interno de você, o seu poder interior, essa firmeza no seu eu, no seu eixo, isso ninguém pode te tirar. Isso é algo real, é algo verdadeiro, né? Então, coloca-te no meio entre esses dois extremos, ó príncipe, e cumpre em tranquila resignação o dever por ser dever e não pela especulativa recompensa. Conserva ânimo igual na aventura ou na desventura. Assim se faz o yogi. Por muito importante que seja a sua reta ação, o primeiro lugar pertence ao reto pensamento. Procure, portanto, o teu refúgio na paz e na calma do reto pensar. Ó Arjuna, porque aqueles que se baseiam o seu bem-estar só nas ações, com essas necessariamente perdem a felicidade e a paz, e caem na miséria e no descontentamento. Quem atingiu a consciência do yogi é capaz de elevar-se acima dos resultados bons e maus. Esforça-te por atingir essa consciência, porque ela é a chave de todo o mistério da ação. Livre serás, então, de todas as opiniões alheias, tanto das que se acham nos livros sagrados, como das dos teólogos eruditos, ou dos que ousam interpretar o que não se compreende. Em lugar disso, fixarás a tua mente na mais séria contemplação do espírito. E assim alcançarás a harmonia do teu eu real, que é a base de tudo. Quando um homem, ó príncipe, quebrou os vínculos dos desejos do seu coração e está internamente satisfeito consigo mesmo, atingiu a consciência espiritual e firmou-se no conhecimento. Então, o texto continua, é claro, mas eu acho que é uma literatura bem interessante. Quem tiver a oportunidade, tempo, eu acho que a gente está tendo bastante agora, então aproveitem o tempo e dediquem um pouquinho de tempo para ler. Então, ele tende a criar uma relação com esse momento que a gente está vivendo mesmo, com os próprios conflitos que você está vivendo aí internamente, né? Então, a gente tem que dar um jeito agora de fazer com que esse movimento e esse momento ele não seja pior do que ele é, né? E extrair o melhor dele. Então, o meu objetivo aqui é a gente entender um pouquinho como que o yoga pode te ajudar em tudo isso. Então, nessa fase da literatura, o yoga está sendo expressado como uma filosofia, mas a gente não tem ainda um direcionamento. O que a gente faz, então, para conseguir isso? Ok, existe algo profundo dentro de mim que eu tenho que ouvir através da voz do meu coração e tal, mas e aí, como eu faço isso? Né? Então, logo em seguida, na literatura e na história da Índia, a gente tem duas filosofias muito importantes que acabam aí se formalizando, vamos dizer assim, porque aqui a gente já se fala sobre yoga, mas a gente não considera que a doutrina, a filosofia do yoga, ela já está formada, estipulada. A gente vai considerar isso um pouquinho mais para frente com o Yoga Sutra de Patanjali. Então, um pouquinho mais para frente dessa era, que é uma era antes de Cristo, ali por volta de... A gente vai estender bem essa faixa, porque assim, é muito difícil da gente conseguir colocar uma datação específica na literatura da Índia. Existem muitas contradições aí entre os historiadores. Mas a gente imagina que o Yoga Sutra de Patanjali aconteceu ali mais ou menos 250 a.C., e mais ou menos na mesma época que surge a tradição do budismo com bastante força também na Índia. E essas duas tradições, o Yoga Sutra de Patanjali formalizando
ou seja, criando ali, definindo a doutrina do yoga, né? E o budismo surgindo como uma filosofia prática também meditativa, que posteriormente acaba se tornando praticamente uma religião, né? Mas nesse momento essas duas vertentes elas possuem algo em comum, que é o controle da mente. Então, se você olhar com um olhar refinado, as duas possuem embasamento nos textos védicos, nas Upanishads, nos textos que começam a discutir sobre a natureza do eu e buscar uma compreensão maior sobre o eu que está por trás desse eu egóico, vamos dizer assim, desse eu percebido através dos meus sentidos, né? Mas, de alguma forma, em tradições distintas, as duas tradições elas colocam que o controle da mente é essencial para que você desperte essa natureza interior, para que você desperte esse eu intuitivo, esse eu criativo dentro de você, né? Então, aí a gente começa a pensar, então, um pouquinho mais em meditação. No Yoga Sutra, Patanjali, ele começa o Yoga Sutra com uma frase bem interessante. Eu não sei se todo mundo conhece, tá? Esse é o livro do professor Carlos Eduardo, tá? Um livro bem interessante que você encontra nas livrarias e é uma tradução bem, uma tradução bem fiel, assim, ao original, né? O professor Carlos, ele dá diversos cursos. Então, depois, quem quiser também saber um pouquinho mais, eu vou colocar aqui no final dos comentários o site dele. E aí, quem quiser pode conhecer um pouquinho mais sobre a filosofia da Índia, vale a pena. Tá bom? O Yoga Sutra de Patanjali é um livro que a gente considera sendo a doutrina do yoga, ou seja, o primeiro livro que a gente tem conhecimento e que foi escrito especificamente sobre yoga. Então, o yoga ele já aparece em literaturas anteriores, como Bhagavad Gita, os Upanishads, porém, são textos que tratam de diversos assuntos, na maioria deles sobre a natureza do eu, e em algum momento colocam que a reunião com esse eu essencial, a junção, ou o trabalho de se religar a isso se chama yoga, né? Isso é yoga. Mas não são textos que tratam especificamente de yoga. Mas nós temos o Yoga Sutra de Patanjali, que esse sim é um texto que fala especificamente de yoga, tá? Foi escrito muito provavelmente, mais ou menos uns 200 anos antes de Cristo. E o texto começa assim: eis o postulado mais elevado do yoga. Ou seja, ele já começa definindo que aquele texto define uma tradição, define uma doutrina, né? Acredita-se que essas doutrinas eram discutidas ali em debates filosóficos, até que, uma vez que formulada a doutrina, alguém tinha o papel, então, de escrevê-la. E, no caso, foi Patanjali. Então, Patanjali ele não é considerado a pessoa que traz o yoga, o criador do yoga, mas sim o pai do yoga, no sentido de ter colocado isso no papel e, graças a essa ação, esse ensinamento se manteve e chega até nós aqui nos dias de hoje. Tá? Só para deixar claro que ele, como ele define o yoga, ele já define isso logo no comecinho, né? Ele fala yoga, logo depois que ele cita que esse é o postulado mais elevado do yoga, no segundo sutra ele fala: o yoga é o recolhimento das atividades da mente. E aí ele explica por quê, né? Então, aquele que vê se manifesta na sua natureza autêntica. Na outra condição, perfeitamente adequada estão as atividades da mente. Ou seja, Patanjali, depois dessas 3 frases, ele vai colocar para a gente toda um estudo sobre a natureza da mente, sobre as atividades da mente,
E ele coloca que essas atividades elas são perfeitamente ajustadas e adequadas a partir do momento que essa mente está assentada na natureza do eu. A partir do momento que essa mente está fora, está assentada em outra situação, está assentada em algo fora da sua natureza, ou que não condiz com a sua realidade, essas atividades elas passam a funcionar de forma perturbada, né? Isso não é legal. Então, o Yoga Sutra de Patanjali começa a partir daí todo um trabalho, então, de como controlar essa mente até que você consiga chegar num estado, né? E ele vai passando por diversos estágios de controle, né? Em diversos estágios mentais até que você chega aí em moksha, um estado de libertação, um estado de liberação da sua natureza. Né? Então é bem interessante também, a outra literatura que é interessante de você estudar, né? Também é assunto para uma aula completa, tanto o Bhagavad Gita como o Yoga Sutra de Patanjali, mas aqui a gente está falando de felicidade, então vamos pensar como que o Patanjali coloca aí esse processo do yoga, esse processo de autoconsciência criado pelo caminho do yoga, como um processo também da gente despertar a nossa felicidade, né? Ele fala que quando a gente cria esse assentamento da mente, quando a gente coloca todas as atividades mentais funcionando de uma forma adequada, né, assentada no eu do coração, a gente cria uma desenvoltura. Então, daí nascem a intuição, o conhecimento revelado, a sensação, o ideal e o prazer da fruição e o bem-estar. E ele fala que essa sensação é uma luminosa ausência de tristeza. Então, o que não seria uma luminosa ausência de tristeza, senão um estado de liberdade, um estado de felicidade? A questão é que, para o ocidental, muitas vezes a felicidade está relacionada a um estado de alegria, a um estado de prazer. E a gente vai ver que daqui a pouco tem uma certa diferença entre esses estados. O estado de felicidade, dentro da tradição hindu, é um estado muito natural. É o estado mais natural do ser humano. É um estado de ananda, um estado de bem-aventurança, um estado de contentamento. Que eu não preciso estar com uma emoção X, enfim, não está relacionado ao prazer, não está relacionado à alegria. Então, está justamente relacionado ao fato de você estar se expressando de uma forma muito verdadeira e autêntica, trazendo essa expressão a partir desse Atman, a partir desse eu essencial, a partir dessa parte mais refinada, mais íntima e mais profunda da sua natureza, né? Então, se você observar em momentos de tranquilidade, em momentos de paz, são momentos que a gente realmente está sentindo prazer. Então, nessa época, né, o budismo surge também, mais ou menos na mesma época de Patanjali. Alguns defendem que foi antes, alguns defendem que foi depois, alguns defendem que Patanjali se inspirou no budismo, outros que o budismo se inspirou no Patanjali, mas o fato é que tudo aconteceu mais ou menos na mesma época, tudo foi muito inspirado nos textos védicos, né? E o controle da mente, ele é um fator-chave e essencial dentro dessas duas filosofias, né? Então, dentro do budismo, a gente tem uma meditação que nasce chamada Satipatthana. Sati quer dizer atenção, upa, interior, e tana, sustentação, que é a meditação da sustentação da atenção no seu interior. Então, como que eu vou desfrutar da minha natureza autêntica se a minha mente está o tempo todo fora, ligada nos sentidos, pensando em coisas, em desejos, em isso, aquilo? Então, você parar com esse mar de coisas aqui fora, olhar um pouco para dentro, sentir seu corpo, sentir a respiração, né? O caminho, cada um tem o seu, né?
O que que te liga melhor? O que que te reconecta mais? Às vezes é ouvir música, às vezes é fazer yoga, às vezes é correr no parque, né? Acho que cada um tem que saber também o que que te reconecta. Essa meditação budista, ela abre o caminho para a gente pensar na meditação no aqui e agora. Eu não preciso me isolar da minha atividade, eu não preciso sair da ação para estar num estado de atenção plena e interior. Ainda pelo contrário, eu preciso estar em estado de atenção plena, de conexão interior, para poder agir a partir dessa conexão. Porque senão as minhas ações, elas acabam sendo ações que às vezes não são ações que eu realmente gostaria de tomar, né? Então, e isso acontece na prática, né? Quantas vezes que a gente está fazendo alguma coisa, não era aquilo, enfim, né? Então, quando a gente para ter esse olhar interior, a gente começa a ser um pouco mais seletivo nas ações, no que você, como você age, como você percebe o mundo também, tá bom? Então, essa meditação, hoje em dia, muitos conhecem como mindfulness, né? Mas é uma meditação bem antiga, nasce ali no budismo e já vem com esse aspecto, né? Por que que eu tenho que silenciar a minha mente? Porque a partir do momento que você aquieta ela e deixa o seu eu essencial, então, florescer, aí você se torna uma pessoa feliz. Nesse momento, você dissolve os medos, você dissolve as amarras, né? E você mergulha na experiência. O mergulhar na experiência não quer dizer que a experiência vai ser sempre boa. É mergulhar, né? É como no Bhagavad Gita diz, que é a ação pela ação. Então, assim, você vai ser o mesmo, tanto na experiência que está sendo agradável, como aquela que não está sendo tão agradável, né? Quando a gente se firma na nossa natureza, a gente vive isso de uma forma mais natural, mais íntegra, e sem se envolver tanto com o sofrimento, vamos dizer assim, né? Então, essa meditação, hoje em dia, ela é bastante procurada e bastante utilizada aí, porque ela tira toda a crença, né, da meditação. Ela pode acontecer aqui agora, né? Para que eu esteja aqui concentrada e passando essa palestra para vocês, eu preciso estar firmada aqui, centrada no meu eu autêntico. Se eu começar aqui a deixar minha mente se envolver com medos, ai, será que eu vou esquecer o que eu vou falar? Ai, será que isso? Será que as pessoas vão gostar? E tal. Isso tudo vai começar a me bloquear. E aí, naturalmente, aquilo que fluiria de uma forma espontânea e natural, aquilo não vai acontecer. Então, a gente tem que aprender a liberar essa resistência. E para liberar a resistência, o assentamento da mente é extremamente importante, né? Então, a gente pensa aí o que é felicidade. Felicidade dentro da tradição hindu é algo que é muito mais simples do que se parece, né? Simplesmente você ser a sua própria natureza, é ser aquilo que você realmente é, né? E nunca vai estar relacionado a coisas externas. Nós podemos ter prazer com coisas externas, nós podemos ter alegria com coisas externas, mas a felicidade, ela vai estar sempre relacionada a uma satisfação interior. E a satisfação interior, ela só vai acontecer se você se satisfazer a sua natureza. Quando a gente está satisfazendo o outro, né? Assim, quantos méritos que a gente ganha na vida, quantas coisas que a gente realiza, e aí a gente fica feliz, a gente se sente alegre. Mas eu quero que você pare e pense o que te deixa realmente feliz. Feliz no sentido de uma realização profunda, interior, uma paz dentro do seu coração, né? Então eu falei bastante, agora eu quero saber de vocês, para vocês, o que é felicidade? Quem quer falar? Alguém quer falar?
Bom, então vou continuar falando. Então, pessoal, vamos pensar aí no mundo ocidental, como que a gente pode, então, traduzir a felicidade, né? Se a gente tentar trazer para uma linguagem um pouquinho mais próxima aí da nossa realidade. Tá? Se a gente pensar em Aristóteles, a gente chega no conceito de eudaimonia. Eudaimonia vem do eu, que é o bom, verdade, estar, qualidade do bem disposto, e o daimon, que é o espírito, gênio, poder divino. Então, eudaimonia nós podemos dizer que é quando nós podemos ser felizes através do daimon, ou seja, as nossas virtudes, e pelo areté, a excelência. E a virtude das virtudes é a felicidade e o encontro do pensamento com a ação. Então, já é um olhar um pouco mais ocidental, mas Aristóteles, ele traz esse conceito de que a felicidade ela está relacionada a algo muito interior, né? A uma força, um eu essencial que a gente tem que, de alguma forma, despertar e colocar. E o areté que ele coloca ali, a excelência, tem muito a ver com a ação gerada por esse eu. Porque você só tem uma ação de excelência, você só se coloca na ação com uma plenitude tão grande, tão refinada, tão íntegra, quando você está fazendo algo que vem realmente de dentro de você, né? Isso a gente é como se a pessoa mergulhasse naquilo e o processo é como se você não estivesse fazendo algo, mas você se torna ação, é algo que se mistura ali num movimento de flow, enfim. Né? Então, Aristóteles fala um pouquinho disso pra gente, desse daimon, dessa virtude, desse conceito da eudaimonia, que é você, então, expressar essa virtude, trazer isso à tona. Né? Ontem nós falamos da expressão do soma, de você pegar a sua força essencial e trazer ela aqui agora. Ela vai se manifestar como? Ela vai se manifestar nas suas ações. Ela vai se manifestar nos seus pensamentos. Então, não tem uma lógica específica, mas a partir do momento que a pessoa começa a se comunicar com ela mesma, começa a sentar a sua atenção na sua natureza autêntica, começa a sentar aqui no eu do coração, ela vai, de alguma forma, ter reações diferentes, ela vai perceber o mundo de uma forma diferente, né? Olhar diferente, o falar. Então, de alguma forma, isso acontece com uma espontaneidade muito grande. E nos textos antigos é colocada ali como se fosse a força do Deus Savitar, o impulsionador que traz esse soma para cima, né? Traz esse soma para fora da sua terra, para a expressão, para a realidade. Tudo isso colocado de uma forma muito poética, muito bonita, mas aqui agora a gente precisa disso, né? E nesse momento a gente está precisando ainda mais. E aí a gente para pensar lá para trás como que a gente desenhou então a nossa felicidade, né? Se a gente for pensar antes de Aristóteles, a gente, em algum momento, os nossos filósofos colocaram a nossa felicidade no corpo, né? Tales de Mileto falava, é feliz quem tem corpo são e forte, boa sorte e alma bem formada. Depois de algum tempo, Sócrates colocou a nossa felicidade na nossa mente. Então, uma vida que não é pensada não vale a pena ser vivida. E para completar, Platão coloca tudo isso na alma, dentro do coração. Né? Ele fala, a função da alma é ser virtuosa e justa. Exercendo a virtude e a justiça, se obtém a felicidade. Quando a gente para estudar o Yoga Sutra de Patanjali, ele começa ali esboçando, deixando muito claro que é o yoga,
E já deixa claro que, então, para chegar no yoga, o primeiro passo é o controle da mente. Então, ele vai fazer todo um estudo sobre essa natureza da mente. E aí, em algum momento, ele chega à conclusão de que a mente, então, uma vez que ela se torna assentada, ela faz um reajustamento. Então, nós temos 3 partes da nossa natureza que a gente consegue perceber. A gente tem o eu do corpo, que é aquele que faz a ação, que fala, que se mexe, né? Que permite a ação. Nós temos o eu da mente e nós temos o eu do coração, que é aquele que está ligado à força criativa, à natureza de Brahma, à natureza essencial. Então, a questão está nesse euzinho da mente, porque o corpo é uma máquina. O que a sua mente mandar ele fazer, ele faz. Se a sua mente começar a pensar que seu corpo está extremamente doente, ele fica. Se a sua mente pensar que seu corpo é saudável, ele fica saudável, né? Então, assim, o corpo, ele responde à mente. E ele precisa agir aqui agora. Ele é o que realiza a ação, né? Então, essa mente, ela tem que fazer o quê? Ela tem que dar o comando certo. Então, para que ela dê o comando certo, ela não pode estar desfocada aqui. Então, nós temos o eu do coração, não sei, acho que não dá para ver daí, né, gente? Deixa eu tentar focar aqui, não dá. Nós temos o eu do coração, o eu da mente e o eu do corpo. Algumas pessoas, elas vão se identificar totalmente com o eu do corpo. Então, ela é o eu do corpo. Se de repente o corpo dela não tá legal, aquilo vira um problema, né? Então, ela é o corpo. Algumas pessoas é mente, totalmente racional, razão. Então, o yoga diz, né? A gente tem que equilibrar tudo isso. Peraí, a mente tem que servir o coração. Porque o eu do coração é conectado com a intuição. A intuição é onde está a sua sabedoria que não está relacionada àquela inteligência que a gente encontra nos livros. A sabedoria nata, algo que é profundo, que é intrínseco da sua natureza. Então, essa sabedoria tem que vir sempre em primeiro lugar. A mente, ok, ela estuda, ela aprende, isso é extremamente importante. Desde que ela esteja sempre refletindo esse eu aqui. O que acontece hoje em dia é que as nossas mentes, elas deixaram de refletir o eu do coração. E o coração, de repente, só serve para sofrer, né? Só serve para passar, né, aqueles momentos de choradeira e tal. E, de repente, a mente, a lógica, a razão. Só que você tem que lembrar que a mente, ela é condicionada. A mente, muitas vezes, está agindo aqui porque, quando ela tem uma situação para resolver, ela vai criar comparações com coisas que você já viu ou já vivenciou, ou, se você não vivenciou, de outras pessoas que você tenha visto vivenciar, né? Então, isso é benéfico num certo sentido? É benéfico, mas não pode ser mais forte do que o eu do coração. Porque, segundo esses textos, esse eu do coração, ele não sofre consequências kármicas. Então, no sentido de, ele não sofre aflições, no sentido de a mente, se ela sofreu algum trauma lá na infância, isso vai, de alguma forma, trazer aqui agora uma influência numa tomada de decisão, né? A partir do momento que essa mente começa a se aquietar, e essas questõezinhas que a gente guarda dentro dela, elas começam a se dissolver. E a mente começa a ficar cada vez mais livre. Guardando sim o conhecimento, usando sim a sua capacidade de lógica, de raciocínio, mas de uma forma que não está condicionada ou presa a questões que não fazem mais parte desta realidade neste presente. Porque a mente que passou por uma situação lá atrás era uma mente que teve uma percepção naquele momento de uma certa forma. A mente que está aqui agora, se ela tivesse passado por aquela situação
Nesse momento, talvez a percepção fosse outra, né? Eu gosto, nesse momento, de passar para os meus alunos aquela imagem da velha, né? Que é uma imagem, depois eu vou ver se eu acho que você colocar aqui nos comentários, que alguns visualizam uma moça e outros visualizam uma velha, né? Então, a nossa percepção, quando ela é só pautada pela nossa razão, de alguma forma, ela não é confiável. Você tem que aprender a criar a sua percepção, agir e perceber o mundo pela sua intuição, pelo seu poder intrínseco, porque todos nós somos capazes, todos nós temos essa conexão com essa ponte divina, essa conexão com essa potencialidade. Então, a meditação, ela te leva nesse sentido, né? Então, o que nós devemos fazer é, de alguma forma, tirar a nossa felicidade do corpo ou da mente e colocar ela na integração. É um quarto eu. Os textos antigos falam muito sobre o quarto eu. O quarto eu é um eu que surge a partir da integração desses três eus, em total harmonia. O eu do corpo com o eu da mente, agindo ali em conjunto com o eu do coração, que tem essa conexão com a sua natureza essencial. Então, isso tem muito a ver com o Daimon de Aristóteles, que fala que quando você desenvolve isso, né, quando você traz isso à tona, isso vai além de você. Então, fica fácil de você realizar a ação pela ação, né? Porque você se liberta daquela questão egóica do eu. Hoje em dia tem muita gente, às vezes as pessoas, eu vejo assim, ai, mas porque eu tô sem trabalhar? Ai, mas porque eu vai acontecer isso? Gente, não é só eu, é todo mundo. Né? Não tem mais o eu, não tem mais como você achar que o problema é com você. Né? Então, assim, esse eu egóico, ele agora não está importando mais. Né? Eu poderia estar aqui chorando as minhas pitangas, no caso. Eu estou com um estúdio fechado, né? Eu estou com os meus funcionários em casa. O que eu faço? Né? Mas acontece que a gente tem que encarar uma realidade. E então, dentro dessa realidade, o que se pode fazer? Né? E usar todas as suas forças, os seus valores, que não estão ligados a nada físico, a nada que não possa ir com você para onde você for. Né? Então, criar os seus valores aí, da pele para dentro, isso é extremamente importante. Né? Então, hoje em dia, a prática de yoga, ela serve muito como um processo de bem-estar, de conforto. A pessoa, muitas vezes, ela não conecta todas as pontas, mas, naturalmente, quando você começa, mesmo que seja só 1 ou 2 aulas por semana ali, você começa a perceber que no decorrer do processo no trabalho, em casa, família e tudo mais, começa a ficar mais suave. Né? Começa a ficar mais gostoso, então a gente começa a perceber que muitos dos nossos problemas, eles são criados pela mente. E quando a gente começa a assentar essa mente, a mente já não se preocupa tanto em criar esses problemas. E parece que os problemas vão se dissolvendo, né? Mas muita coisa está dentro da gente, então é aprender como que a gente pode trabalhar isso, tá? Falando um pouquinho mais de felicidade, deixa eu só abrir a coração. Falando um pouquinho mais de felicidade, hoje estou falando bastante, não vou poder me alongar muito, que já vai ter a aula da Camila. A gente, citando aqui Frederic Lenoir, ele distingue o prazer da alegria e da felicidade, para a gente entender um pouquinho mais sobre, então, o que é essa felicidade, né? Porque muitas vezes o prazer, o que é? O prazer é extremamente volátil, né? É algo que ele é muito forte, mas ele é muito rápido. E ninguém vive em prazer o tempo todo,
né? Então, é interessante o prazer de comer uma boa comida, o prazer de tomar um vinho, enfim, diversos prazeres da vida que a gente vai criando, que isso é muito interessante porque você poder se dar momentos de prazer também faz com que você se conecte mais com um estado de tranquilidade, de felicidade, vamos dizer assim, mas a sua felicidade não pode estar conectada com esse momento, porque ele é tão volátil que se você acha que a felicidade está no prazer, ele é só um pico, né? Então, o prazer de chupar um sorvete depois de uma caminhada num dia super seco, né? Esse prazer vai durar na primeira e na segunda garfada, né? Depois você vai comer o pote inteiro de sorvete e o prazer ele não vai continuar sendo o mesmo, né? Assim como o prazer de tomar água com sede, enfim, né? Então ele é muito volátil, ele é momentâneo, passageiro e volátil, né? E ele só é no momento, ele é no momento. Você não consegue reviver agora o prazer daquela comida que você comeu ontem, enfim. Né? A gente consegue lembrar que houve um prazer, mas você não revive aquela situação, aquele momento, né? Ou ele é vivido ali na plenitude, no agora, ou ele passa e passa rapidamente, e aí você não teve experiência. E a alegria? A alegria ela está relacionada aos momentos e conquistas. Ela pode estar relacionada a conquistas pessoais, mas ela também pode estar relacionada à nossa forma de criar empatia, a conquista do outro, né? Você, um filho que se formou, enfim, o marido, a mulher, enfim, conquistas de amigos, e você fica feliz pela pessoa, e aquilo, ela tem uma duração maior, né? Tem uma duração um pouquinho maior e você consegue recordar. Então, de repente, você agora, nesse momento, você pode lembrar de uma situação alegre que você teve e pode conseguir viver essa mesma experiência. Você pode conseguir reviver essa alegria dentro do seu coração, né? Mas também não é algo que se mantém constante, né? Permanente com você. Você recorda, você revive, né? Mas a partir do momento que você não estiver mais pensando naquilo, você não está com aquela emoção ativa, né? Mas e a felicidade? A felicidade já é algo diferente. A felicidade ela pode estar presente aqui agora, você aí, sentado no seu sofá, me ouvindo aqui falar sobre felicidade, sobre meditação, né? Eu aqui agora em casa, de quarentena, com o estúdio de yoga fechado, mas estou podendo estar aqui com vocês. A gente tem tecnologia para isso, né? Olha que interessante. Algo que eu jamais imaginaria que eu estaria fazendo num domingo à noite, né? Então, as coisas se abrem para a gente. O universo tem N possibilidades, né? E a felicidade, ela está aqui agora, ela está presente no meu coração. Eu espero que ela esteja presente no coração de vocês. A gente não precisa estar pulando de alegria, né? A gente pode sim estar e estamos sim enfrentando um momento de dificuldade, mas nós não precisamos deixar a nossa felicidade para isso. Então a felicidade, ela é algo que pode ser constante na sua vida, né? Isso não quer dizer que tudo vai ser um mar de rosas, mas a felicidade ela pode ser constante na sua vida, porque ela é interna e ela é aqui agora. Então, a partir do momento que você define que você vai ter uma vida plena, né, uma vida justa, uma vida verdadeira, com a sua natureza, você pode definir que você vai ter uma vida feliz também, né? Então, como que a meditação aí, ela pode ajudar a gente um pouquinho a ser feliz? Eu vou acelerar um pouquinho aqui a palestra, mas qualquer coisa a gente volta semana que vem e fala um pouquinho mais se vocês quiserem, tá bom? Aqui, acho que dá para vocês verem a fotinha ali. Matthew Richards,
é o homem mais feliz do mundo. Ele é considerado pela ciência, é um mestre budista, e ele participa de diversas experiências com meditação, né? Então, hoje em dia, é muito legal isso, porque a ciência, a medicina está começando a perceber o quanto é importante a meditação. E o mindfulness, ele é interessante porque ele quebra todas as crenças, né? Então, ele é uma meditação que serve para todas as pessoas, independente de religião, e isso e aquilo. E então, você tem uma mente, você pode realizar mindfulness. Então, abriu um espaço para a ciência estudar isso. E isso é muito interessante, eles estudam muito esse cara e eles consideram o cara mais feliz do mundo. E a explicação disso é porque quando meditando, ele alcança uma atividade excessiva no córtex pré-frontal. E o que confere imensa capacidade de experimentar a felicidade e reduzir a negatividade. Tá? Então, teoricamente, a gente tem um lugarzinho dentro do nosso cérebro, que é a amígdala, que não é a mesma amígdala da garganta e tudo mais, que algumas pessoas não têm, todo mundo tem, e que está conectada com a nossa capacidade de resposta muito rápida, né? Então, nós evoluímos aí de um período pré-histórico onde a gente tinha que fugir, né? A gente, para não ser a caça, a gente vivia aí situações de risco e situações arriscadas o tempo todo, onde muitas vezes você não pode ter um tempo de pensar se você vai correr ou não, né? Ver um leão, você não pode ter aquele tempo que para a gente parece que é mínimo, mas num momento de sobrevivência, né, faz diferença aquele segundo, aquele instante. Então, assim, até a sua mente perceber o leão, aí traduzir aquilo como um leão, e aí criar uma reação e mandar o comando para o corpo correr, né? Até tudo isso acontecer, já não deu mais tempo. Nesse momento, você tem que correr antes de perceber que é um leão. Quando você começa a correr, e depois que você está correndo, você sabe por que você está correndo. Então, é uma reação totalmente instintiva. Ela tem que passar por um eixo de estresse, assim, ela tem que criar um atalho e ao invés de passar por todo o processo cognitivo até você criar uma reação àquilo que está acontecendo, né? Então, essa região aqui do nosso corpo, ela tem essa capacidade de criar reações instintivas antes de haver um raciocínio lógico em cima daquela situação. Tá? Quando a mente está muito agitada, uma mente muito tensa, uma mente muito estressada, o que ela vai acontecer? Ela está o tempo todo tomando decisões, percebendo o mundo e agindo no mundo a partir desse ponto. Então, é aquele ponto onde nós estamos matando um leão por dia, né? Ou seja, você está em situação de luta ou fuga. Você está no trânsito, o seu eu, né? Porque nesse ponto a gente está sempre no nosso eu, o eu egóico, né? Você está atrasado e tudo mais. Pô, a pessoa quer passar na sua frente, cara, é um segundo, mas para você já vai ser o fim do mundo e vai chegar atrasado por causa disso, a gente sabe que não é, mas assim, a gente cria toda uma situação, a mente cria toda uma situação porque ela está nesse estado, ela está na luta ou na fuga durante um período grande do nosso dia, para muitas pessoas. E aí eu fico imaginando essas pessoas agora dentro das suas casas e com a incerteza do que vai acontecer daqui a alguns dias, né? Então, eu acredito que a meditação ela é muito importante nesse momento. É muito importante que as pessoas saibam direcionar a sua mente, porque senão o problema vai se tornar muito, muito maior do que ele realmente é.
Então, quando a gente está nesse momento aqui de luta ou fuga, o coração ele bate mais forte, a respiração fica mais acelerada. Tem um dilatamento e constrição dos vasos sanguíneos, ou seja, né, algumas partes do seu corpo precisam receber muito sangue porque você precisa correr, então precisa tirar sangue de outras partes do seu corpo. Ou seja, eu acabei de almoçar e estou aqui fazendo a digestão e aí ligo lá o jornal e começa a criar aquela tensão, muita gente morrendo, e aqui a economia que não vai aguentar, e todo mundo vai ficar desempregado, isso, aquilo. Aí aquilo começa a mexer comigo de uma certa forma. O meu corpo, ele não reconhece que isso aqui é diferente do leão. Ele reconhece que é um leão, né? Alguma coisa, eu entro no sistema de luta ou fuga, ou seja, todo aquele sangue que estava ali sendo utilizado para fazer a digestão, todo aquele processo que estava acontecendo aqui, nesse momento para tudo, porque nesse momento você não precisa fazer digestão, nesse momento você precisa correr, né? Então, o nosso sistema imunológico, ele é completamente abalado por isso, né? Então, nesse momento, o sangue, ele tá lá nas pernas, ele tá querendo fazer você correr, só que você está preso aqui. A gente não pode sair das nossas paredes, né? Então, é um momento delicado, é um momento em que muita gente precisa aí de uma referência, precisa aí de uma meditação, né? Então, a gente tem aí os músculos tensos, pupila dilatada, e alguns sistemas colocados em stand-by, como o sistema que eu citei aqui, da digestão, por exemplo, né? Então, o que fazer para que isso não aconteça, né? Para que a gente consiga ter reações e percepções no mundo, que ao invés de vir aqui, né, chegar aqui e já ser pá, reação, 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 não. Chegou aqui, tem que ser comandado para cá. O córtex pré-frontal é o que nós temos aqui de essencial para desenvolver o bem-estar, para conseguir raciocinar melhor sobre o assunto. É onde a gente consegue olhar para a situação. Sabe aquele segundinho? Quando você, às vezes, numa situação emocional muito intensa, falou, e depois que você mal terminou de falar, você já está aqui pensando, por que eu falei isso? Esse segundinho, você falou antes, o córtex pré-frontal ele analisou depois. Então, não seria bem melhor se a gente tivesse um gapzinho, um momento que, para nossa percepção, ele nem não é percebido, né? Mas a nível de raciocínio, é importante esse gapzinho, porque daí você teria como perceber que não precisava falar aquilo ou agir daquela forma antes da reação, né? E os estudos científicos sobre a meditação, eles percebem justamente isso, né? Eles colocaram o nome de bottom up ou top down, ou seja, aqui estão as amígdalas, né? A gente tem um sistema ou que a gente cria a reação daqui, manda a reação e depois vai para o frontal, que é a maioria das pessoas que estão com a mente muito agitada e que pouco param para respirar e para se observar e para perceber a sua natureza. Ou você começa a quietar isso. E aí você ganha esse tempo, você ganha esse instantezinho para que a sua reação venha do topo, né? Então, para que aquela informação chegue e vai ser analisada pelo córtex pré-frontal. E aí, ao ser analisada por essa região e criar um olhar mais crítico sobre a situação, você não tem toda aquela reação, né, de matar um leão por dia, toda aquela reação sobre o seu corpo, sobre o seu sistema nervoso. E muitas vezes você tem, então, uma atitude um pouco mais lógica, uma atitude um pouquinho
sensacional. É aquele para e pensa que a gente consegue falar para o outro, né? A gente fala, o que a gente diz quando uma pessoa está tensa, né? A gente fala, não, calma, pensa, respira. Né? Então, e às vezes é um segundo, é um tempo tão, às vezes, menor que um segundo, que para a gente parece que não é nada. Mas a nível de resultado, no dia a dia, na forma como a gente age, isso tem se mostrado assim, que tem bastante diferença. Então, a ciência aí está estudando bastante a meditação e os efeitos que ela tem aí sobre a nossa mente. Existe uma neurocientista que criou uma meditação e ela estuda muito essa meditação, e essa meditação ela já conseguiu comprovar que ela realmente aumenta o nível de oxitocina no corpo e ela diminui a adrenalina, ou seja, ela aumenta o amor no nosso corpo, ela aumenta a sensação de amor, né? E essa meditação ela é muito interessante. Ontem eu fiz ela, vocês devem ter participado, alguém deve ter participado que está aqui com a gente hoje, né? Nós vamos ter mais dessa meditação ao longo da semana, e essa meditação ela fala assim, são 3 momentos. No primeiro momento você dirige a si mesmo, você vai falar, eu sou pleno em amorosidade, eu sou pacífico, eu sou tranquilo, eu sou feliz. E você mentaliza isso algumas vezes. Né? E depois você projeta isso para alguém e depois emana isso para a humanidade. Então é bem interessante, bem interessante esse trabalho no sentido de que os resultados hormonais eles realmente indicam que aumenta consideravelmente o nível de oxitocina dentro do corpo e baixa o nível de adrenalina. Gente, deixa eu só ver que horas são aqui. 19h40, temos mais 10 minutinhos, tá? Então, só uma frasezinha aí de Joseph Campbell. Ele fala que quando nos deixamos guiar pela felicidade, nos posicionamos no caminho que sempre esteve ali, à nossa espera, e vivemos exatamente a vida que deveríamos estar vivendo. Tá? Aqui eu vou falar rapidamente para vocês sobre esse sistema, que é a fórmula 50, 40 e 10. Ainda tem bastante coisa que eu queria colocar para vocês, a gente pode voltar com esse tema semana que vem, tá bom? Mas aí eu vou só colocar isso aqui para vocês e vou encerrar por hoje para a gente conseguir fazer a aula da Camila. Esse sistema ele diz o seguinte, que a nossa felicidade ela tem 50% da felicidade é por conta de fatores genéticos, tá? 40% por atividades internas, ou seja, estilo de vida, o quanto você dorme, como você come, as atividades físicas que você faz, quão estável está a sua mente ou não, enfim. E 10% por consequências externas. Qual que é o nosso problema? O nosso problema é o seguinte, que a gente fica totalmente aqui nos 10%. A ciência ela já comprovou o seguinte, o 50% que é genético, ele pode mudar. Ou seja, antigamente a gente achava que a genética não se modificava, mas hoje em dia a gente já sabe que sim. Pessoas, estudos feitos com gêmeos que nascem com a mesma probabilidade de desenvolver certas doenças e que vivem estilos de vida diferentes, acabam modificando a sua genética e conseguem muitas vezes superar uma probabilidade muito grande ali. Né? Então, assim, vários estudos estão sendo feitos sobre isso e já se sabe que você é capaz de modificar. Mas vamos pensar onde que a gente consegue agir de verdade, né? A gente tem 40% aqui que só depende da gente, né? Porque aqui é estilo de vida. É o que você faz. O que você faz desde a hora que você acorda até como você dorme.
né? Então, olha só, é muita coisa, 40%. Muita coisa. Só que tem uma questão. A mente, a partir do momento que ela se virou as costas para o eu intuitivo, fica muito difícil dela assumir que ela erra, né? E fica muito difícil, então, dela assumir a responsabilidade por muitas coisas. Então, a gente acaba se fixando demais nos 10% aqui, ó, que depende de fatores externos, né? Então, por exemplo, 10% nesse momento é o fato de a gente ter que ficar dentro de casa, né? Mas não é mais do que isso, não é mais do que 10%. Então, se você pegar e colocar isso dentro de um círculo de preocupações, encontrar o seu eu essencial e colocar ele lá no meio desse círculo, né? Aqui está o eu do coração, aqui está a sua natureza essencial. Pegue e coloca no círculo ao redor de você tudo que você quer melhorar na sua vida e que só você com você mesmo pode modificar, que só depende de uma ação sua. Sei lá, dormir melhor, às vezes é uma opção, parar de comer muito doce, sei lá, começar a caminhar, tudo bem que agora a gente não pode caminhar, mas começa a fazer yoga aqui com a gente na live, né? Enfim, algumas coisas que você sente que vão melhorar o seu estilo de vida e que vão contribuir com a sua percepção de felicidade e que só você e você mesmo pode atuar, tá? Então, pega e coloca isso aqui, nesse círculo que está mais pertinho de você. Depois, no círculo que está mais para fora, você pega e coloca situações que você tem que atuar, mas que naturalmente dependem de uma outra pessoa, né? Depende de um diálogo da família, do marido, do filho, enfim. Depende de chegar em um determinado acordo com o outro, né? Então, depende de você e de mais alguém. Então, tá aqui num círculo que está um pouquinho mais distante, tá? E aí, naquele círculo bem longe, naquele bem distante das suas preocupações, tá? Porque aqui vai ser o círculo das suas preocupações, você coloca tudo que você não tem capacidade de ir lá, mexer com a sua mão na massa e atuar, né? Aquilo que você não tem capacidade. O meu vizinho é um cara que fica assistindo televisão até 5 horas da manhã no último volume, né? Coisas que você não tem capacidade de atuar, coloque longe dos seus círculos de preocupação. E aí, não quer dizer que essas coisas vão passar, mas acontece que se você começar a se preocupar mais com o que está aqui perto, que é aquilo que você realmente tem onde mexer, aquilo que você realmente tem onde atuar, tudo isso vai cada vez ficar mais distante, cada vez mais imperceptível, e a vida começa a fluir mais livre, mais natural e mais feliz, né? Então, a gente às vezes foca a atenção demais, né, naquilo que deveria estar longe, no círculo mais longe do nosso eu, né? Que é justamente aquilo que a gente não consegue atuar, aquilo que a gente não consegue mexer, porque é fácil, é muito mais fácil para a mente parar e ficar preocupada e ficar ali envolvida em questões que não vai realmente ter uma ação e uma solução, né? Do que ir lá e agir e fazer o certo e realmente agir com a sua intuição, fazer tudo aquilo que está pulsando aí dentro de você, porque o nosso coração, o nosso eu essencial, ele fala com a gente o tempo todo. Ele grita alto. E agora, nesse momento que a gente está em casa, que a gente tem a oportunidade de se recolher e estar mais consigo mesmo, é o momento de você parar e olhar para isso, tá bom? Pessoal, eu vou ter que finalizar aqui agora. Nos comentários eu coloquei um testezinho. Esse teste é um teste da psicologia positiva, tá? A gente não chegou lá, mas eu queria falar um pouquinho para vocês sobre flow.
Mas eu vou marcar para um próximo tema, acho que tem que ser um tema separado, que é muita coisa. Essa palestra a gente tem bastante coisa para falar, tá? Queria falar um pouquinho para você sobre flow, sobre realizações, gratidão, mas a gente vai deixar para a próxima palestra. Mas é bem importante vocês saberem um pouquinho aqui, ó, sobre virtudes e forças de caráter. Tudo isso que a gente falou, ela se traduz dentro da psicologia positiva no sentido de cada ser humano tem as suas próprias virtudes e as suas forças de caráter, e que se isso não está sendo expressado aqui agora na sua natureza, você vai ter uma dificuldade grande de ser feliz. Então, esse teste é para você descobrir quais são as suas virtudes e forças de caráter. É um teste de autoconhecimento, não é um teste acadêmico, então faça ele com calma. A partir no momento que você entrar, você vai levar uns 15, 20 minutinhos para fazer, mas é um teste de autoconhecimento, vale a pena. E a gente marca uma próxima para falar um pouquinho mais sobre essa parte da psicologia positiva e sobre o que é o flow, aí essa teoria de Csikszentmihalyi, que é muito interessante, que faz parte da nossa prática, tá bom? Gratidão, muita gratidão por vocês estarem aí me ouvindo. Espero que tenha elucidado um pouquinho aí o processo da meditação para vocês. Todos os dias, às 17h30, a gente tem lives de meditação no Instagram e aqui no Zoom também, tá bom? Então, conto com a participação de vocês. Obrigada pela participação na maratona. Agora a gente vai ter a aula da Camila, fechando o nosso ciclo de maratonas aí. Obrigada, pessoal. Gratidão. Se alguém quiser falar alguma coisa, fique à vontade, tá bom? Oi, Cá. O link tá no chat, é só copiar, tá? Já mandei de novo já. Vou até mandar agora. Tá. É só copiar o link. O link para fazer o teste tá no chat, pessoal. Karine. Oi. Tudo bem? Se Tudo, você puder postar alguma coisa aqui sobre essa meditação que você falou. Vou tentar. Eu tô no celular, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui no chat. Consigo. Eu vou postar aqui as frases, tá bom? Tá ótimo. Obrigada. Imagina. Prontinho, Thaisa. Bom, pessoal, eu vou encerrar a reunião agora, tá bom? Obrigada a participação de todos. Acessem a aula da Camila, que vai começar já já. Beijão, turma. Gratidão, Cris. Gratidão, Célia. Beijo.